Olá pessoal, nessa semana nós vamos tratar dos sistemas públicos de abastecimento alimentar. Eu pretendo abordar 3 tópicos breves. Um primeiro ponto, o que nós podemos entender por sistemas públicos. O segundo ponto, o papel do Estado diante dos sistemas públicos. E no terceiro tópico, levantar 2 ou 3 desafios para incrementarmos melhor os sistemas públicos de abastecimento alimentar. Se nós tratamos no primeiro tópico essa questão dos sistemas públicos, é interessante, a própria palavra sistema, ela já nos aponta, nos indica para um conjunto de ações no campo da segurança alimentar e nutricional. Então eu diria assim, é importante que nós percebamos que na década de 80, 90, sobretudo, houve uma verdadeira desestruturação dos sistemas públicos, principalmente com o incremento do mercado livre e desregulado. E isso fez com que os sistemas públicos fossem, eu diria assim, desestruturados, desorganizados e desmantelados, inclusive. A partir da década de 2000, se retoma essa ideia da construção de sistemas públicos. E, sobretudo, articulando, eu diria assim, 3 pontos importantes. Um ponto que é a questão da produção, então um conjunto de estruturas voltadas ao incremento, à dinamização da produção, sobretudo da agricultura familiar, para garantir então esse embasamento para os sistemas públicos. Um segundo ponto, penso que é interessante, toda essa discussão em torno da estocagem dos alimentos. Nós também vivemos um tempo que a CEASA e a própria CONAB, né, Companhia Nacional de Abastecimento, elas estavam prestes a serem privatizadas, como parte daquele sucateamento do sistema. Agora, na atualidade, elas estão renovadas, e não são renovadas, eu diria, como ampliadas, e passam a cumprir um papel estratégico nessa discussão do abastecimento e da política de abastecimento. Então eu queria enfatizar esse segundo aspecto eu diria assim, da criação das condições de estocagem como um aspecto fundamental e parte desse sistema. E por que não um terceiro aspecto que é fundamental no sistema, a discussão em torno do consumo. E aí as estruturas de consumo que já vêm sendo implementadas e que podem ser ampliadas. Me refiro aqui, por exemplo, aos restaurantes populares, às cozinhas comunitárias, aos bancos de alimentos e todas as outras formas que se associam a essas 3 grandes estruturas que já são, eu diria assim, amplamente disseminadas pelo Brasil e que de fato vem incrementando um abastecimento alimentar e um consumo alimentar cada vez mais público. Um segundo aspecto que é interessante nós chamarmos a atenção, então, mas e qual é o papel do Estado diante dos sistemas públicos de abastecimento alimentar? Eu levantaria alguns deles. Por exemplo, estimular a produção da agricultura campesina, familiar, das mais diversas formas, sobretudo baseada na matriz agroecológica e nas formas sustentáveis de respeito à biodiversidade. Isso é um aspecto fundamental. Então, garantir esse estímulo cada vez mais amplo, seja através do PRONAF, através de um conjunto de outras condições que ampliem e fortaleçam as condições de produção. Um segundo aspecto, penso que é fundamental, uma política de abastecimento que garanta o acesso. Então isso nós ainda não temos no Brasil, uma política de abastecimento alimentar. E ela é fundamental e ela precisa ser construída nos 3 níveis ou nas 3 esferas da federação como um aspecto fundamental para dar uma estabilidade e uma permanência para o sistema. Um terceiro ponto, eu diria assim, é preciso o Estado exercer um papel proativo na regulação do sistema alimentar, sobretudo diante da força das grandes empresas, dos grandes conglomerados e das corporações, inclusive internacionais, que vêm, eu diria assim, se disseminando e controlando grande parte do sistema alimentar. Então, diante disso, o que o Estado tem que fazer? Ele tem que estabelecer mecanismos de controle e de regulação forte dessas corporações, ao mesmo tempo que estimula a produção e o abastecimento a partir da agricultura familiar. Então, eu diria assim, esse conjunto de questões aí ligadas ao papel do Estado podem nos remeter para a seguinte ideia. O Estado precisa mesmo ser um indutor das políticas públicas no campo da segurança alimentar e nutricional e particularmente no campo do abastecimento alimentar. Então, diante dos desafios, eu gostaria de levantar 3 grandes desafios nesse campo aí
dos sistemas públicos de abastecimento alimentar. O primeiro desafio, e ele é um desafio de fato que requer um grau de mobilização social, trata-se de nós fazermos uma pressão no Congresso Nacional para que o mais breve possível seja aprovado o PL, o projeto de lei, que garante um abastecimento alimentar através de uma política de abastecimento alimentar. Nós nunca tivemos um projeto de lei, então agora ele tramita e é um projeto bom, portanto eu diria assim, um esforço coletivo para nós fazermos de fato uma pressão junto ao Congresso e aprove então esse projeto de lei que garante uma política de abastecimento alimentar. O segundo desafio, eu diria assim, ele passa mais pela construção da sustentabilidade econômica e social de médio e longo prazo aos programas de segurança alimentar que nós já temos e inclusive aqueles que venham a ser incrementados. Vários deles ainda não estão regulamentados o suficientemente na lei e eles precisam constituir-se em programas de Estado. E para isso nós ainda temos um caminho a andar. Então eu diria, aí está o segundo desafio, dar um caráter de sustentabilidade, de política de Estado a esses programas que atuam sobretudo no campo dos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, mas também no campo do abastecimento, como o PAA, como o PNAE e outros programas que já são abrangentes. E o terceiro desafio, que eu gostaria de levantar, que é interessante, ele trata mais de nós compreendermos o CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, incorporando o sistema de abastecimento alimentar. Ou seja, a gente compreender toda essa dinâmica do abastecimento alimentar como parte do sistema de segurança alimentar que está em processo de construção. E aí, quando falamos em processo de construção, entendemos que ele esteja em construção nas três esferas, federal, estaduais e municipais. Em esfera federal nós já temos o plano e o sistema já está operacionalizando. O desafio mesmo está nos estados e nos municípios, portanto precisamos criar legislação nos estados e municípios e, sobretudo, além da legislação, criar câmaras intersetoriais, ter conselhos fortes e ter conferências de segurança alimentar fortes e traduzir isso tudo nos planos de segurança alimentar e nutricional. E uma parte do plano, então, pode muito bem ser essa questão da política de abastecimento alimentar, que abrange de alguma forma esse conjunto de questões aí. Obrigado.